Olha, prima, seu primo aí, Ícaro. Tô só colocando aqui o tema, tá? Boa tarde. Dá um tempinho. Vou enviar aqui os convites para o pessoal participar. Faz isso também, Ju, Ícaro. Aí no aviãozinho, manda o convite para as pessoas que vocês seguem ou que te seguem no Instagram para participar aqui conosco dessa live. Com certeza, muitas pessoas vão ser beneficiadas com esse tema, né? Boa tarde. Só um minutinho, tá? Para esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem e nós damos início à live, ok? Aproveita, gente, vai mandando aí o aviãozinho, né? A setinha que vocês têm aí, convidando as pessoas, familiares, amigos, pessoas que vocês sabem que vão ser beneficiadas com essa live. Convida para participar aqui conosco, tá? Hoje, mais uma live, né? Que faz parte da série de lives que nós estamos fazendo, eu e a minha prima, Juliana Nicolau, que acredito que a maioria de vocês já conhecem. Ela já se apresentou das outras vezes, né? E nós vamos falar sobre a agressividade infantil nesse momento de isolamento social. Antes da gente começar, eu vou colocar aqui, né, o roteiro mais ou menos para vocês situando. Então nós vamos iniciar falando sobre o isolamento em si, falando sobre o entendimento da agressividade, né, infantil, características, causas possíveis e como lidar com essa agressividade, tá? Então eu vou já convidar aqui a Juliana para darmos início à live. Aproveitando, vão aí mandando, né, o aviãozinho, convidando o pessoal, convidando quem vocês acham que vai. Boa tarde, prima, mais uma vez, né? Estamos aqui. Boa tarde. Felizes, né? Que a gente tá sempre tão feliz, a gente tá tão feliz em estar, né, assim, disponibilizando essa conversa, né, podendo, com certeza, fazer a diferença aí em várias famílias. A gente estava conversando como nós estamos felizes com o retorno, com os feedbacks, né? Isso, Ju. Exatamente. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada por poder participar dessa série de lives que está trazendo aí bastante informação para as mamães, para as famílias. E a gente está muito feliz em poder fazer parte desse projeto. Eu e a Isabel, a gente pensou com muito carinho essa série de lives para vocês. Com certeza. E hoje, a agressividade, né? Mais uma vez, como a gente sempre fala, vem ligando, né? Tá tudo interligado, tudo faz parte dessa fase, desse processo, desse momento da criança e justamente nesse momento de isolamento. E aí eu vou deixar você dar início, então, como sempre, fica à vontade, aproveite e eu lhe interrompo de vez em quando, como você me permite, né? Com a sua permissão, claro. Fica à vontade, prima. Bom, vamos lá. A gente pensou aí nessa série de lives com o tema principal, que é o impacto do isolamento social, né, no comportamento das crianças, e com alguns subtemas, né? A gente já falou sobre a ansiedade na primeira live, depois falamos sobre a birra, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a agressividade infantil nesse contexto do isolamento social, tá, pessoal? Então, assim, a gente não tem dúvidas que o isolamento social ele tem influenciado significativamente no comportamento das nossas crianças. Isso é fato, né? Isso acontece por quê? Pela necessidade até que a gente tem, enquanto ser humano, de interagir, né? A criança ela precisa interagir. Nós precisamos para a gente evoluir tanto no aspecto biológico como no aspecto emocional. Tá? Então, as crianças estão sendo bastante afetadas neste momento
por conta disso. E a interação social nessa fase da primeira infância, ela é fundamental para o desenvolvimento global da criança, né? Porque a interação, ela propicia às crianças a oportunidade delas se desenvolverem, né? Desenvolverem competências, habilidades sociais, e além do fato delas poderem expressar suas emoções, né? Se sentirem mais seguras. Estou fazendo um panorama aqui geral para a gente analisar aí, os impactos, né, desse momento. Então, como que a gente pode ajudar as crianças a compreenderem o porquê do isolamento social, né? O porquê que elas não podem mais sair para brincar com os amiguinhos? A gente precisa, pessoal, explicar para a criança de uma forma bastante lúdica e cuidadosa, né? O que está acontecendo nesse momento e o porquê que a gente está nesse isolamento. Mas de uma forma bastante objetiva, né? Porque nesse período também, quanto mais informação a gente jogar em cima da criança, mais confusa e estressada ela vai ficar, não é verdade, prima? Com O certeza, pessoal com está certeza. entrando. Ai, as professoras de Campo Grande, a Boa tarde, Rosângela, né, a professor? Tati, Que legal, que obrigada por prazer, né? participarem. Coisa boa. Eu E não sei, podem você contribuir, já tinha né? me Contribua. apresentado? Bom, eu não sei se você quer se apresentar novamente, você acha que precisa, mas fica à vontade. Não, eu comecei falando aqui, ó, já desandei, tá? Não, não, tranquilo, É não, mal de nem se preocupe, professor, gente. nem se preocupe. Eu gostaria só de deixar, né, de falar aqui que essa agressividade, né, prima, que nós estamos conversando aqui, ela não necessariamente precisa ser a física, né? Ela pode ser aquela agressividade verbal, gente. A agressividade, ela não só é, como às vezes as pessoas pensam que a agressão é só físico, né? Então, existe a agressão verbal, né? E então nós estamos englobando toda essa agressão, tá? Toda essa agressividade que aflora na criança. Pode continuar, prima. Exato. A gente não pode entender a agressividade somente no aspecto físico, né? A gente vai falar sobre isso. Então, como eu disse, quanto menos informação nesse momento, né? Porque a criança, ela não tem que saber sobre o índice de mortalidade, nem as consequências sérias que o isolamento social pode causar, né? Do coronavírus. A gente precisa informar o básico de uma forma bastante lúdica, tranquila e clara, tá? Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, é claro que a gente vai esclarecer. Mas, assim, muita informação nesse período para a criança é desnecessário, tá? Só vai aumentar a ansiedade, a insegurança e vai aflorar esses comportamentos que a gente está abordando nessas lives. Eu tenho conversado com algumas mães e alguns comportamentos que estão vindo à tona, né, nesse período aí de quarentena, são muito citados. A birra, que a gente já conversou nas lives anteriores, a ansiedade, as crianças estão num pico de ansiedade extremo, seguido do tédio, tá? Que é uma das propostas que a gente quer falar também na próxima live. E a agressividade, que está assim latente na criança, né? Então é por esse motivo que a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esses comportamentos e para ajudar também os pais a lidarem com tudo isso e, consequentemente, beneficiar a criança. Tá? Então podemos começar? Ou você quer Com colocar alguma certeza. coisinha? Não, pode dar início, né? Você pode já começando a falar sobre o entendimento, né? E aí é só, Sim. depois das possíveis causas, aí eu dou a minha palavra, tá? Como eu vou te interromper, né? Você sabe que eu te interrompo com alguma coisa. Já peço desculpa, Senão eu vou mas embora. Fico aqui a tarde inteira conversando com as mães. perfeito. Então vamos lá, gente. E aí eu vou aproveitar também e dizer às mamães, né? Quem tiver dúvida, pode ir tirando. Com certeza eu vou baixando e vou olhando né, aqui os comentários, né, com as perguntas. Quem tiver também algo para acrescentar ou quiser compartilhar também com alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Mas também no final nós vamos deixar assim, vocês à vontade. E como você falou, né, Ju, o tema que a gente estava propondo para sexta-feira, para finalizar essa série de lives, era o tédio, né?
o tédio, a ociosidade, mas se vocês quiserem, tiverem algo, né, que também seja interessante para a gente discutir, fique à vontade também. Na verdade, a gente até gostaria de ouvir vocês a respeito de temas, Sim. tá bom? Então, vou deixar agora a Ju com a palavra e não falo mais. Vai, Ju. Então vamos lá, só para a gente entender o que é a agressividade, tá? A agressividade, ela é um comportamento que tem a intenção de machucar ou destruir um objeto, um animal ou alguém, tá? Então até os 5 anos de idade, a agressividade ela é mais latente, porque a criança, por exemplo, quando ela quer um brinquedo, ela pode morder o colega para conseguir o que ela quer, ao invés de pedir esse brinquedo, né? Por que que isso acontece? Porque a parte do cérebro que é responsável pela função da linguagem, ele ainda está em desenvolvimento. Então a criança tem essa dificuldade de se comunicar, de se expressar verbalmente, né? Então ela vai querer um brinquedo, ela vai morder o colega, ou ela vai bater, enfim. E como a gente disse na live de ontem, né? Nos primeiros anos de idade, o hemisfério direito do cérebro, que é o responsável pelas emoções, pela intuição, pela imaginação, ele está no comando. A criança ela age muito pela emoção nessa fase, tá? Porque é o lado direito do cérebro que está predominando aí. E a agressividade infantil, ela está muito ligada justamente a essa dificuldade da criança se expressar. Tá? Então, à medida que a criança cresce, aí sim ela vai controlar os impulsos, as emoções, né? Ela vai controlar melhor até mesmo a agressividade dela, porque o hemisfério esquerdo que está do cérebro está se desenvolvendo. Então a criança vai começar a se controlar melhor. Mas nessa primeira fase, nesses primeiros anos de vida, é natural que a agressividade esteja mais latente, tá? Aí vamos ver um pouquinho das características dessa agressividade infantil, para a gente poder detectar se o nosso filho está agressivo ou não. Crianças que xingam, quebram objetos, agridem os colegas, ou até mesmo a própria família, unham, mordem, mas com a intenção de causar dor mesmo, de machucar. Batem portas, chutam objetos, maltratam os animais, enfim, quando destroem o que elas têm em casa. São características de um comportamento agressivo. Aqui é importante a gente falar que as crianças elas estão agressivas, elas não são agressivas, tá? A gente vê muito assim, quando eu atendo as famílias, meu filho é agressivo, né? Aquele rótulo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A criança ela está agressiva, ela não é, tá? É importante a gente se atentar a isso. Até porque se a gente ficar nesse padrão, né? Meu filho é, a criança vai internalizar aquilo e vai começar a agir como tal, tá bom? Verdade. Vamos falar um pouquinho agora sobre as possíveis causas dessa agressividade infantil, né? Especialmente nesse período aí de isolamento social. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque eu me empolgo aqui e vou indo, tá? Se tiver, pode me interromper aí, prima. Não, tranquilo. Igor colocou um comentário aqui, um diamante a ser lapidado, justamente, né? Essa questão de todos esses comportamentos, emoções, sentimentos, é você lapidando, né? Por isso da importância tão grande que é um pai e uma mãe, né? E assim, a gente já, né, parabeniza aqui vocês que estão sempre aqui com a gente, ou em outras lives também procurando informação e sempre buscando esse conhecimento para vocês que não estão na área, né? É super legal isso, é muito importante, porque vocês são, assim, uma peça fundamental nessa lapidação, né? Nessa questão, entendeu? Então, a gente já fica até feliz e tranquila e aliviada de ver, né? Os pais, hoje em dia, estão bem mais preocupados, bem mais, assim, atentos e buscando conhecimento para poder, né, fazer essa lapidação, como foi colocado aqui, né? Sim. Então, pode é muito legal essa palavra, lapidar, porque esse é o momento propício, não é? Essa primeira infância,
onde a gente realmente pode lapidar mesmo a criança. Então vamos lá, para as possíveis causas da agressividade infantil, tá? Nesse período, especialmente nesse período do isolamento social. Uma rotina enfadonha, chata, desmotivante, ou a falta da rotina, tá? Isso é fato. A gente teve a rotina aí, ó, quebrada, né? Interrompida bruscamente nesse período de quarentena. Então, antes do isolamento social, vamos pensar um pouquinho. A criança tinha horário de ir para a escola, tinha hora para almoçar, fazia as tarefas naquele determinado horário, tinha o horário dela brincar. E aí, nesse período de isolamento, sem uma rotina estabelecida, né, a criança fica ansiosa, estressada, entediada. E aí ela pode, sim, demonstrar a insatisfação dela, a frustração, a insegurança, né, com toda essa situação. Ela pode começar a bater no irmão, xingar, quebrar brinquedo. Por que que ela está agindo assim? Porque ela está extravasando a frustração dela, né, a angústia, né, a agressividade, a insegurança, né? Então, a criança, nesse momento que ela não tem uma rotina estabelecida, ela está num nível de estresse ou de tédio, de repente, extremamente latente. E ela vai colocar isso para fora de alguma forma, né? Então, nessa quarentena, por exemplo, hoje a criança almoçou, acordou cedo. Amanhã ela já acordou, vai acordar tarde. Ontem ela já acordou 9 horas, não fez tarefa. Então a criança fica muito confusa com tudo isso, né? Sem essa rotina nesse momento, que é fundamental para que a gente traga essa segurança que a criança precisa, tá? Estou falando aqui das possíveis causas, né? Isso. Então, gente, a importância da gente estabelecer nesse período de quarentena uma rotina é fundamental, tá? Isso vai trazer segurança, conforto, tranquilidade para a criança. A outra questão também que eu tenho observado, que tem aumentado, inclusive, é o excesso dos jogos eletrônicos, né? Esse excesso, a exposição extrema aos jogos. Então, o impacto negativo o excesso dos jogos eletrônicos trazem para a criança já não é mais novidade para ninguém, né? Não, Em não. 2018, quando eu iniciei os atendimentos às famílias como coach familiar, eu atendi 2 famílias e com queixas totalmente diferentes. Um era um menino de 9 anos que ele se apresentava agressivo e a outra criança tinha 12 anos e era totalmente apático e desmotivado. Mas o que me chamou a atenção no atendimento dessas 2 famílias, que embora a queixa fosse diferente, eu consegui encontrar um ponto em comum aí, no comportamento, na rotina dessas 2 crianças. Eles ficavam, em média, de 4 a 8 horas jogando no celular. As 2 crianças. Então, você pensa tamanha exposição, né, aos jogos eletrônicos. E aí, trabalhei com essas famílias e 3 meses depois, já não havia mais a queixa da agressividade na primeira criança. E essa primeira criança de 9 anos que estava agressiva, nas primeiras 3 semanas de atendimento, a gente foi trabalhando a rotina, né, da família e tudo, inserindo outras coisas para a criança, a própria professora perguntou para a avó o que estava acontecendo, que ele tinha mudado tanto, que ele já não estava mais agressivo em sala de aula. Então vocês vejam, né, o quão prejudicial é o excesso dessa exposição da criança com relação aos jogos eletrônicos. Extremamente prejudicial. E nós fazemos ideia de como deve estar agora nesse momento, né? Porque eu sei, nós, né, mostrando empatia aos pais, a gente entende que muitas vezes muitos pais continuaram trabalhando, né? Deram continuidade ao trabalho, né? Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda mais uma vez. Essa é a minha fã. É minha, viu, Ju? Não venha roubar ela de mim, não.
Tô brincando, né, Ó, Cláudia? vocês aí da Paraíba me seguem lá, hein, no Insta. E vocês de Campo Grande seguem a Isabel. Justo, vamos fazer uma troca. Então, Vamos. assim, né, passando a simpatia, a gente sabe que muitas vezes é muito mais fácil, né, assim, deixar eles expostos ali a esses jogos da televisão, né, porque o pai ou a mãe precisa daquele momento para se dedicar a um trabalho, a um estudo, seja o que for. Mas é muito tempo, né, e principalmente agora nesse momento, porque antes ainda conseguia dividir o tempo com outros afazeres, mas agora com esse momento em que estão todos em casa, não tem mais tanto com que dividir, né? Assim, deixar um pouquinho no videogame, não tem como. Mas é preciso fazer um esforço muito grande, né, para diminuir. Porque é muito prejudicial, não somente a agressividade, em tantas outras coisas que vai prejudicar essa criança, né? Até na parte de fisiológica, né? A questão da vista, a questão da cabeça que vai doer, vai dar dor de cabeça, vai prejudicar em concentração e muitas outras coisas que vai causar, né? Nós sabemos. Então, é importante ter esse cuidado com esse tempo, realmente. Às vezes a gente peca, eu, né? Confesso, muitas vezes, às vezes, assim, que, né? Nem percebo. Quando eu vejo, a minha menina já ficou aquele tempão que não era para ficar, né? Então, infelizmente, isso acontece. Mas é ter mais um pouquinho de cuidado, né? Para diminuir isso, né? E evitar Exatamente. várias E coisas. assim, a questão da parte ruim, né, dessa exposição toda com relação aos jogos eletrônicos, não só na questão emocional, mas na fisiológica também. As crianças, tem estudos que dizem, né, as crianças ficam mais sedentárias, elas Isso. pulam refeições para poder jogar, né, para ficar Menos mais tempo sociais, né? menos sociáveis, aí desenvolvem problema na visão, ficam mais agressivas, intolerantes, né? Então Isso, é isso. muito prejudicial. E esses jogos, eles aumentam, é comprovado isso, eles aumentam a irritabilidade da criança porque eles são altamente competitivos. Então, e não é uma competição saudável, tá? É aquela coisa de eu preciso ganhar a qualquer custo. E aí esses jogos, eles submetem as nossas crianças a uma exposição da qual elas ainda não têm maturidade para lidar com isso, elas não têm Verdade, discernimento. Porque o verdade. lado esquerdo do cérebro, gente, eu faço assim, esquerdo, depois eu fico, que eu tô de frente. Nossa, O lado esquerdo do cérebro, que é o responsável pelo discernimento, planejamento, raciocínio, ele ainda está em desenvolvimento. Então a criança, ela está ali jogando, ela vai ser extremamente influenciada emocionalmente por aquele jogo. Ela não vai discernir, vai ter um momento que ela não vai saber nem o que é real, o que não é. Então é muito verdade. complicado isso. Icaro até E isso é colocou um aqui também, fator que ó, tem problemas de aumentado. coluna, até problemas de coluna, justamente porque eles, né, é muito tempo sentado, né? Claro, às vezes eles conseguem deitar quando estão assistindo, ou dependendo dos jogos, né? Mas ficam muito tempo realmente em uma posição só, né? Tem a questão do pescoço e tudo, mas então a coluna é prejudicada, a questão da. Nossa, não, muitos professores, imagina, eu não sei como é que eles conseguem as crianças, porque nós, professores, estamos sofrendo tanto com essas aulas online. Às vezes a gente fica tanto tempo sentado com essas aulas online, né? Muitas queixas estão acontecendo com isso. Os professores, né, se queixando de tanta dor de cabeça e tudo mais, justamente por causa, né, de tanto tempo sentado dando as aulas, né? Então, não sei como essas crianças conseguem, sinceramente. Mas vamos dar Exatamente. continuidade, então. Então, essa é também uma possível causa, tá, da agressividade. A primeira que eu disse, a falta de rotina ou a rotina enfadonha, chata, desmotivante. Aí entrou a questão do excesso, né, da exposição nos jogos eletrônicos. E a outra possível causa também da agressividade da criança é quando ela observa ou ela convive com a violência, né? Quando ela é exposta no próprio ambiente familiar. Então, como que é o ambiente da criança, né? Será que as pessoas se comunicam gritando, né? As pessoas só conversam gritando, com aspereza, impaciência.
os membros da família, são pessoas agitadas, instáveis emocionalmente, né? Perdem a paciência com facilidade. Os pais brigam na frente das crianças. A gente tem aí, eu estava lendo estatísticas que nessa quarentena aumentou os casos de violência doméstica, né? Então pensa a criança nesse ambiente. É óbvio que ela vai reproduzir tudo isso que ela está vivenciando, né? Então ela vai pior, né? Ela vai aprender que através da raiva, da agressão, é que ela vai conseguir as coisas. Então isso é muito triste, muito complicado. A gente precisa se atentar a isso também. Nós professores, né? Às vezes a gente consegue detectar casos onde há violência em casa, justamente pelo comportamento que a criança começa a apresentar em sala de aula. Muitas vezes os professores já ficam ali, né, de antena ligada, porque acontece, infelizmente. Com certeza. E aí Bom, tem essa agora, questão, sim. como a gente estava falando por exemplo, nós falamos sobre as birras, nós falamos sobre a ansiedade, e aí veja bem, quando as birras e quando a ansiedade não é tratada, quando ela é ignorada, quando ela não tem, né, uma boa abordagem e tudo mais, isso vai sim levar à agressividade, porque a criança não ficou resolvida, ela não conseguiu resolver as questões, e a agressividade também vai vir, isso pode ser uma possível causa também, né, Ju? Quer dizer, quando a criança teve problemas que estavam relacionados a isso, que com certeza nesse isolamento, nessa quarentena, muito facilmente pode aparecer todas essas outras questões que a gente estava falando, vai levar a essa agressividade. Você já ia abordar a questão de como lidar? Posso então falar, ou Sim, você ainda como tem lidar, algumas mas possíveis? não, mas você vai falar antes, né? Antes de eu falar como lidar, você vai colocar Isso. algumas coisas. Sim, você, Pode você falar, vai, prima. né? Você terminou falando sobre as possíveis causas, então, né? E Isso. lembrando que, gente, também existe a personalidade da criança, né? A criança ela tem uma personalidade e é importante os pais estarem sempre observando, atentos de como, o que causa essa agressividade, né? Eu tenho uma filha que ela é um pouco agressiva, assim, sabe? E é complicado porque é dela, é uma coisa que ela sempre teve. E às vezes o que a gente tem que entender é ensinar ela a mudar essa forma de se expressar, essa forma de ser. E também eu converso muito com a outra, porque a outra irmã sempre está ali perturbando às vezes ela provoca, chegando até o limite. E tem limite, né? Ela extrapola com a agressividade, então é importante respeitar também, gente. E né, ter o cuidado para. Não é porque você sabe que aquela criança ou aquele adolescente tem essa agressividade e ali provocar. Mas o que eu gostaria de trazer uma reflexão aqui, que eu acho muito importante os pais fazerem, que você já mencionou sobre isso, sobre essa questão de, né, de estar no ambiente, é fazer essa reflexão, né? Os pais principalmente nesse isolamento. Como é que eu estou me comportando, né? Perante toda essa situação e em frente, né, com meus filhos, né? Não é fácil para ninguém, nós sabemos. Mas os pais precisam fazer essa reflexão, fazer essa pergunta para eles mesmos. Como é que eu estou me comportando? Será que eu estou falando, né? Será que eu tenho estado irritado ou agressivo? De novo, essa agressividade que a gente fala aqui não precisa necessariamente ser física, ela pode ser verbal, ela, Física. ela pode ser expressão, né? Também aquela questão da raiva, mostrar, né, que está agressivo, tá? Então, como é que os pais eles estão se comportando? Como é que eles estão diante dos filhos? Então, isso tem que ter um cuidado bem grande, né? Eu tinha separado um texto aqui de uma psicóloga e uma terapeuta artística que eu ia falar no final, mas eu vou falar agora, que alguns às vezes saem, tá? E aí, e aproveitando também para essa reflexão dos pais, né, de pensarem assim, como é que eles estão também, porque eu acho importante os pais terem esse cuidado também, essa né, reflexão. E aí eu peguei, é um texto um pouquinho grande, mas eu peguei uns trechos, tá? E é muito legal. Ela é psicóloga, ela é terapeuta artística, Naomi Toma, e ela também é mãe.
tá? Então é muito bonito e eu queria que vocês prestassem atenção. Fala assim, alguns trechos, tá? Que eu peguei. Seja a calma na tempestade do seu filho. Seja a voz que convida ao alívio, não o grito que aumenta o susto e o desespero. O adulto é você. E o que o seu filho vê de você é o que vai repetir. O nosso trabalho não é nem mesmo parar o choro ou a raiva, mas acompanhar, estar junto, amar. Seja alguém empático e amoroso. Alguém que tenha a segurança de que em breve tudo estará melhor. É justamente isso, né? Não é que você vai querer fazer com que pare, é entender, mostrar empatia, é abraçar aquilo, é chegar junto, é mostrar que você está ali junto, né? É compreender e saber que é um momento, né? Aquela agressividade, que se não, nós estamos falando do isolamento, ela não é para estar acontecendo, não faz como você diz, ele não é agressivo, ele está, né? Nós temos que ter esse cuidado, eles estão, as crianças estão, os adultos, adolescentes estão estressados, ansiosos, estão agressivos, tudo eles estão, eles não são. Então nós sabemos que é uma fase que vai passar, não é isso? Então qualquer coisa, né, se alguém quiser, depois eu coloco aqui. É muito lindo esse texto todo no todo e achei bem bacana para refletir, né? Acho lindo quando fala seja, né, a calma na tempestade, né? E a voz que alivia. Olha que lindo. A voz que alivia, né? E não a que grita, a que aumenta, né? A raiva, o desespero. E aí Exatamente. Esse texto ele fala muito, é o papel, né? O nosso papel enquanto pais, acolher, trazer essa criança para a gente, não é? Oferecer o colo, a proteção, que é isso que ela precisa, porque a agressividade ela está também ligada à questão da insegurança, não é? Então a criança ela precisa se sentir segura, sim. Vamos falar, lá, a Jaque, né, tá pedindo para enviar. Eu também quero esse texto. Pronto, eu vou colocar ele no vídeo quando terminar a live, eu coloco ela também, porque ela é artista e ela faz uns desenhos lindo, gente, sabe? E já que trabalha com Suzana, ela é essa que trabalha com Suzana, Ícaro? Pronto. Eu coloco, é lindo, ela faz cada desenho lindo e ela também é psicóloga, né? Então, quando a gente pesquisa, a gente encontra cada coisa linda, gente, né? Sim. Cada texto, cada palavra, quando a gente, né, quando estuda. Eu estava até dando, porque a gente não está entrando nessa área, mas quando você vai procurar alguns teóricos, né? Seja Piaget, seja, né, Winnicott, tem vários que falam sobre agressividade também, tá? E a agressividade está muito, mas muito ligada à frustração. Muito mesmo, gente, também. Tá? É aquela questão, a ansiedade, a birra, tudo está ligado à frustração, né, da criança. Por falta de maturidade e o desenvolvimento dele, tá, né? Que ainda estão no acaba processo. puxando um pouquinho o outro, né? Isso. Então vamos lá, como é que os pais podem lidar, né, com essa agressividade? Sim, vamos falar um pouquinho aí como que a gente lida com esse comportamento. Primeiro de tudo, a gente não pode usar de punição física, né, para inibir o comportamento agressivo dos filhos, né? Mas também a gente não pode, enquanto pais, a gente não pode ser permissivo, tá? Então, nenhum nem outro. Não é 8 ou 80 a questão. Eu não posso agredir a criança. Você vai apanhar se você continuar fazendo isso. Mas também eu não posso deixar passar, tá? Aquele momento ali da agressividade, a situação. Então, apesar da criança não ter ainda a personalidade totalmente formada, né? Elas são capazes, sim, de entender os limites que os pais estão colocando. Então, assim, os pais eles precisam agir com um pouquinho de firmeza, mas também carinho. Tem que ter esse meio termo aí, tá? Um bom exemplo para os pais utilizarem no dia a dia é reprovar
o comportamento da criança com seriedade, firmeza, naquele momento em que aconteceu, tá? Não pode deixar passar. Isso. E no momento da agressão, no caso, né? Dizendo que aquilo lá não é certo, tá? Os pais precisam se posicionar sim. E aí estabelecer regras e limites claros, né? Que façam sentido para a criança também, né? Aqui entra a questão que a gente já falou antes da rotina, né? Então, mesmo nesse período de isolamento social, a gente pensa assim, rotina é ter horário para tudo. Não, não é questão de ficar preso a horário. É o que eu tinha dito antes. Ontem a criança acordou 9 horas, não fez tarefa online, por exemplo. Hoje ela acordou 7 da manhã, aí você fez ela fazer aquela tarefa. Aí ela ontem almoçou meio-dia, hoje ela já almoçou 3 da tarde. Isso tudo é muito confuso para a criança, tá? Então, a ausência de uma rotina, especialmente nesse período de quarentena, é extremamente prejudicial, porque vai aumentar, sim, a insegurança da criança. Ou, em outros casos, a criança vai ficar extremamente apática, desmotivada, porque justamente pela falta dessa rotina. Então, quando eu também não tenho uma rotina estabelecida, fica até difícil eu estabelecer regras e limites claros. Porque se a criança não sabe o que vai acontecer hoje, ela está solta, né? Como é que ela vai se sentir segura? Como é que ela não vai ficar agressiva? Ela não vai ficar frustrada? Então, a ausência de rotina é bem prejudicial. Então, um dos passos para a gente estar combatendo aí, ou minimizando essa agressividade toda, é a gente estabelecer uma rotina Você vê que como consiga. uma rotina é forte, né, Ju? Porque todas a gente falou sobre a rotina. Olha quão é importante ter essa questão da rotina estabelecida, o quanto que vai evitar, né, de tantas coisas que, né, tantas emoções, sentimentos, né, comportamentos indesejáveis, né, como é importante a rotina. E assim, quanto mais cedo, melhor, não é aquela questão, meu bebezinho só tem 1 ano e meio, 2 anos, não tem, né, assim, problema. Quanto mais cedo, melhor, porque ele já vai, né, se acostumando, entendendo que que é a rotina, né? Você falou uma dá os questão benefícios, né? legal, Isabel, que me fez Foi. lembrar do meu sobrinho, né? Por exemplo, quando ele tinha seus primeiros aninhos, aí meses, ele tinha o horário dele tomar banho. E se passasse Sim. daquele horário, ele ficava extremamente irritado. Então vocês vejam aí a importância da rotina mesmo, que a gente falou em todas as lives. Não Todas, tem né? como fugir. Não tem como. Né? E a importância de saber, como você até mesmo falou, né? Nós, professores, nós colocamos tudo que vai acontecer, né? E quando já tem tudo isso já bem pré-estabelecido, a criança já entende que aquilo dali faz parte, ela está segura, ela está tranquila, ela não tem o porquê de estar ansiosa ou preocupada e ela vai, né, responder à sua rotina, né? Quer dizer, é muito importante esse estabelecimento de rotina. Exatamente. E essa rotina, gente, ela pode ser construída junto com a criança, tá? De uma forma bastante prazerosa, um momento pai, filho, mãe, filho. Eu trouxe aqui para mostrar a que eu fiz com meu filho, tá? Coloquei a foto dele aqui para incentivar. Aí aqui está o horário das aulas dele para ele poder se organizar, porque esse ano eu falei para mim mesma, é ele quem vai arrumar a mochila dele, o material dele. Ele Com tem 9 aninhos, certeza, tá? E aí, e tá fluindo, sabe? Ele já com olha aqui no certeza. horário, ele vê a aula que ele tem, os caderninhos ali, só que a gente fez juntos, tá? Ah, é Não muito fui eu legal que, isso. não fui eu que, Autonomia, né? A autonomia não é dele de estar assim, ali. toma, faz isso. Não é essa a Não, ideia. É você construir sim. junto com a criança. É muito Olha, bacana. Coloquei a foto para incentivar. com certeza, porque é a identidade dele, né? Ó, Pedro é o meu sobrinho, Ícaro colocou aqui. Eu acho que o Pedrinho tem o quê? 1 ano, acho que 1 ano e meio, uma coisa assim, né, Ícaro?
E aí, olha, ele já tem a dele, a rotina. Ó, ele mesmo chama a Ai, que gente, nos lindo. levando até Tá a vendo? banheira. Ah, mas Pedrinho é assim. Olha, ai, se você vê, minha filha, só dá vontade de morder. A coisa mais enxerida, muito inteligente. Há 1 ano e 6 meses. Então é Um isso ano e seis mesmo. meses. E quebra a rotina para você ver. Ele não vai gostar. Ele já entende que aquele. E ele, nem se for algo que ele curte mesmo, então, nossa, Sim. ele vai, né, fazer questão de que aquela rotina seja feita. E aí a agressividade dele pode vir com isso, né? Também, por exemplo, se você Da não for lá quebra dar o da beijinho, rotina. justamente, lindo igual o papai. Aí é outra história, aí é outra história. É bruto que nem o papai, vamos dizer assim. Então, assim, é isso mesmo, né? Quebra a rotina dele para ver, ele vai ficar estressado, ansioso, vai ter as birras, vai ter agressividade, porque foi quebrado algo que ele estava seguro, que ele estava tranquilo, confortável, né? E aí, isso justamente isso que está acontecendo com o isolamento, né? Foi quebrado A algo que, quebra da né, rotina, da bruscamente. rotina. Verdade, E com olha só, certeza. pessoal, quando a gente consegue, quando a família organiza uma rotina apropriada, né, para esse, especialmente para esse momento que a gente está passando, e a gente consegue conciliar aí os momentos de deveres e lazer da criança, automaticamente o tempo que a criança fica exposta aos jogos eletrônicos, ela diminui. Por quê? Porque quando a gente organiza uma rotina equilibrada que atenda a essas questões, né, dos deveres, do lazer, a gente consegue inserir outras atividades mais saudáveis para a criança. E aí, consequentemente, ela reduz o tempo no jogo. Porque por que a criança vai para o jogo eletrônico? Porque ela está ociosa, ela não tem o que fazer. Então ela vai, Sim, lógico, ela vai jogar. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela está solta, né? Então ó, é isso, muito com importante a certeza. questão da A rotina. A Jaque até também completou aqui, ó. Ela colocou, né? O meu tem 2 anos e 1 mês e também sente muito quando sai da rotina. Justamente, porque como a gente estava falando, né? Eles estão seguros e confortáveis naquela rotina. Nós adultos também não gostamos quando quebra um pouco a nossa rotina, uma coisa que a gente tá tranquila, segura, quer dizer, foi que, né, olha, eu sou ótima, claro, cada um, gente, vamos, né, nem toda criança tem, né, tem criança que vai ser adaptável, né, eu não gosto de rotina, eu não gosto de rotina, mas eu sei da importância da rotina, né? Principalmente para a criança. Então, assim, é importante manter aquela rotina pela questão da segurança. Quando chega na fase adulta, adolescente, eles mesmos fazem as suas rotinas e podem quebrar e desfazer. Isso é tranquilo. Mas a criança, né, principalmente na primeira infância, né, desde o bebezinho, que tem tudo aquilo programado, pré-estabelecido, a criança ela está confortável, ela está segura, ela sabe tudo o que está acontecendo. Então, isso vai aliviar, isso vai, né, eliminar a ansiedade, as birras e possivelmente a agressividade também. Então, é isso mesmo, Sim, rotina, primeiro lugar, tá, gente? Como lidar, coloca aí que a rotina é super é, importante para tudo na vida, né, no desenvolvimento infantil, tá? exatamente. E assim, quando a gente reduz essa exposição aí aos jogos eletrônicos, a gente pode acrescentar atividades saudáveis, que favoreçam a interação entre a família. Eu tirei do armário nessa época aí de isolamento aquele jogo de dama, aquele dominó que eu não jogava, ó. Joguei bozó, baralho, stop, fiz receita de bolo com meu filho, fizemos pão caseiro, massinha de modelar. Gente, tem um monte de coisa que dá para fazer, sabe? Com A gente tem que certeza. aproveitar esse tempo aí, não é Com verdade? certeza. E principalmente, gente, explorar a criatividade, tá? A criança hoje, né? Hoje em dia, tem visto muitas reportagens sobre isso. A criatividade, porque estão entregando de bandeja muita coisa, as coisas são muito fáceis, tá? Para as crianças hoje em dia. As crianças, elas estão ficando sem criatividade, sem imaginação, porque elas não precisam, tá? Não precisam trabalhar a sua imaginação, a sua criatividade, porque muita coisa já está tão fácil, né? Antigamente, a gente, para Sim. inventar uma brincadeira, nós tínhamos que criar, nós tínhamos que inventar, então nós trabalhávamos muito com a criatividade.
E a criatividade, ela é maravilhosa para tudo, gente. Use a criatividade para tudo. Olha só, Ju, tem um convidado aqui, o Rodrigo, ele vai ser papai, nem nasceu. Olha que bonito. Um Ai, pai que preocupado legal! já, ó, um pai de Caleb, o menininho, ele é meu vizinho. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada pela sua presença. Quer dizer, olha só, Parabéns, isso mesmo, Rodrigo. consciente, né? Conscientização, já está consciente que tem que ir, já, né? Adquirindo conhecimento, conhecendo todo essa questão infantil, esse mundo infantil, porque Caleb vai chegar aos 2, 3 anos e é importante já saber como lidar com essas, né, com essas fasezinhas, né? Que nem videogame. Eu digo para o povo assim, eu digo, olha, minha filha, que nem videogame, eu tenho uma de 17, vai passando de fase, vai ficando mais difícil, vai ficando mais difícil. Vai passando de fase, você acha que passou o pior? Passou não, espera para você ver o que vai acontecer lá na frente. Mas é isso, Mas que bom, a gente tem dois pais aqui participando, né? O Ícaro e o legal. E o Rodrigo. Rodrigo, isso, né? Ícaro é o Olha que pai de Pedro, interessante. isso, mas é muito legal porque o pai é importantíssimo. Gente, a figura masculina é muito importante. Uma E figura de como? firmeza também, de autoridade, né, de respeito. A mãe, ela é aquele afeto, é o carinho, é o amor, O pai é a segurança, é né? a segurança, é o respeito, é a firmeza. Nossa, é muito importante, gente, muito importante mesmo. E principalmente, nós temos Suzana, a esposa de Ícaro, e ó, os dois participando estão vindo a Olha que mesma coisa, lindo. estão alinhando o pensamento, né? Quer dizer, estão alinhando, vão ter o mesmo olhar, o mesmo cuidado com a educação do filho. Isso é muito, muito importante, porque quando os pais divergem, quando têm ideias diferentes, isso prejudica muito na educação e no crescimento da criança, não é isso, Ju? Exatamente. E assim, pessoal, não tem receita de bolo, né? A educação dos filhos, né? A gente que trabalha, eu e Isabel, na orientação familiar, cada família tem a sua peculiaridade, Isso. tem as suas necessidades, mas quando a gente tem a informação, quando a gente compreende, o porquê que meu filho está agindo assim, o que que eu posso fazer, fica muito mais leve o dia a Isso. dia, a rotina familiar, o contexto de um modo geral, né? E aí, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Ainda tem uns 15, 10 a 15 minutos. Fique tranquila, Tá. pode dar continuidade. E aí, a outra questão também para a gente poder trabalhar essa agressividade da criança, praticar esportes. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Quando a gente fala aí de agressividade, a gente está falando da energia acumulada que a criança está, né, tá extravasando. E o esporte, ele auxilia muito nas questões como disciplina, aprender a perder, respeito ao próximo, né? Aceitar as regras. E além, claro, da queima calórica, energética que toda criança precisa ter, né? Quando eu falo, gente, vocês devem estar pensando aí, nossa, mas nós estamos em quarentena, isolamento social, como assim praticar esporte, está tudo fechado? Não, eu não preciso ir para uma academia para eu me exercitar, né? As crianças, elas podem correr no quintal, podem andar de bicicleta, uma caminhada de 15 minutos. É isso, é se movimentar, colocar essa criança para gastar essa energia. Porque quando a criança ela está se movimentando, o cérebro está liberando a serotonina e essa criança, consequentemente, ela vai ficar mais calma e menos agressiva. Então eu não poderia deixar de falar dessa questão física, do esporte. Nesse período de quarentena, a gente vai ter que arrumar algum jeito. Vai Não, lá no mas é porque a quintal, pular quarentena vai corda. passar, o isolamento vai passar e a agressividade ainda Sim, pode continuar por alguns outros fatores, porque não vai, né, ainda pode ser, outras causas vão acontecer. A agressividade ela pode acontecer em qualquer momento, ela não só está sim, ligada ao isolamento. Então, assim, é importante ter, né, a gente passar também essas informações assim do que fazer também depois, né? Isso. sim. E é muito legal porque, assim, se você ver, colocar assim, as gerações, né? A nossa geração foi uma geração também que praticou muito esporte. A maioria das crianças
praticar o esporte na nossa geração. E veio toda essa tecnologia, né, a revolução tecnológica, e onde trouxe todo esses, né, aparelhos e tudo mais. Uma bênção para a gente agora aqui, né? Vamos, gratidão, como eu estava dizendo, eu vi um comentário ele é um influencer lá do Reino Unido, e ele falou assim, né? Agradeça que essa pandemia veio em 2020, porque nós temos a internet e temos o Instagram. Imagine, né, nos anos 80, 90, Nossa. o que é que nós iríamos fazer? Ia ser muito complicado, né? Mas também deram um jeito naquela época, quando houve, né, quando aconteceu também outra pandemia e tudo mais. Sim. Mas, assim, gente, prejudicou, sim, como você falou, o esporte, ele traz prazer, ele traz realização, ele ensina muita coisa. Então, muitas crianças hoje não estão praticando, não praticam esporte. Quando você pergunta, né, assim, quando eu converso com meus alunos, né, e pergunto, né, claro que em inglês eu pergunto qual, né, esporte vocês praticam? Nossa, eu acho que é um número tão baixo das crianças que fazem algum esporte, sabe? E assim, então isso realmente tem trazido, né, tem feito uma diferença grande no comportamento dessas gerações agora, né? Exato. Não só no para a modo questão de da vida das famílias. do modo, não só para agressividade, gente, a ociosidade, o tédio, a ansiedade, tá? Essas questões tudinho, o esporte, ele ajuda bastante, porque a criança está ocupada, está entretida, ela está tendo prazer, né? Como você fala, até a questão de regras e tudo mais que traz também na questão da educação, né? E aí, deixa eu ver, acho que a gente tem mais ou menos 10 a 5 minutos, mas dê continuidade. Vamos lá, então. A outra questão que é extremamente importante a gente se atentar é a atitude dos pais, né? Os pais são modelo para os filhos, né? Isso é fato. Então, assim, evitar brigar na frente das crianças. A gente sabe que todo casal briga, isso é fato, isso é normal. Só que, gente, a criança não precisa assistir a discussão do casal, né? Inclusive, a criança não precisa nem ouvir certos assuntos da esposa e do marido, porque ela não tem maturidade emocional, ela não tem que ser submetida a isso nesse momento. Ela precisa, os pais precisam ficar atentos a isso, né? Evitar gritar. A gente tem no nosso meio a questão da comunicação violenta, né? Que é como a gente chama. E a gente acha que comunicação violenta é só xingar e gritar. Não. A comunicação violenta, ela também acontece quando eu me expresso de uma forma que eu diminuo a outra pessoa, quando eu estou depreciando o outro, né? Então, infelizmente, esse tipo de comunicação é muito comum em algumas famílias. Do marido para a esposa, ou da esposa para o marido, ou da mãe para o filho. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando a mãe fala assim para o filho: Ê, Carlinhos, você não tem jeito mesmo, hein? Sempre lerdo. Desse jeito você nunca vai chegar em lugar nenhum. Imagina o impacto dessa frase para a criança. Ela vai internalizar isso, Crença vai lá limitante. na frente, crença limitada, ela vai fixar Vai aquilo, né? precisar de uma constelação familiar quando chegar na fase adulta. Um psicólogo urgente, porque ela vai crescer com aquilo. Meu Terapeuta. Deus, eu sou lento, eu não sirvo para nada, eu não consigo, eu sou incapaz. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? E às vezes, sem querer, a gente é ser humano, a gente falha e a gente comete esse tipo de comunicação, sim, com as crianças, tá? E essa comunicação, quando a criança vive nesse contexto, né, dessa comunicação violenta, ela vai reproduzir isso com os coleguinhas dela, tá? Ela vai começar a tirar sarro dos colegas, vai começar a depreciar o colega, colocar o colega para baixo. E aí isso pode evoluir até mesmo para uma questão de bullying, que também é um tipo de agressão, tá? Mas para ela é normal, ela vive isso em casa, a mãe dela só fala assim com ela, É o modelo então que ela ela vai tem, reproduzir né? isso, o modelo Isso. que ela tem. E aí, para finalizar, gente, conversar com a criança sobre as emoções dela, né?
como eu disse, ela ainda não tem essa questão do... Ela tem dificuldade para se expressar, né? Ela não tem maturidade, a parte do cérebro que é responsável pela linguagem ainda está em desenvolvimento. Então a gente precisa ter um diálogo que seja afetivo, sincero, empático, né? Os pais precisam trazer essa criança para eles, através do diálogo, né? Nos episódios de agressividade, os pais eles têm que corrigir sim a criança, né? Naquele momento, não deixar passar. E tem que fazer a criança refletir sobre a atitude dela. Tem que mostrar para a criança as consequências negativas daquilo que ela fez. E se for necessário, né, no caso onde a criança fez alguma coisa muito grave, os pais podem sim privar a criança de alguma coisa que ela goste muito, tá? Então pode tirar assim alguma coisa que a criança gosta. E aí ela vai compreender, né? Puxa vida, essa minha atitude negativa, ela tem consequências negativas também. Então a criança vai estabelecer essa conexão aí, tá? Vai entender o significado do que ela fez, né? E por último, uma estratégia que eu utilizo muito em sala de aula e que resolve muita coisa, me ajuda bastante, é o reforço positivo. Gente, elogiar os bons comportamentos da criança, por menor que ele seja, sabe? Mas elogiar com sinceridade, para a criança perceber, tá? Então, o reforço positivo, ele nunca é demais. A criança demonstrou alguma melhora? Elogia, tá? Expressa para ela verbalmente a sua satisfação, a sua alegria. Isso tem efeito, assim, olha... Ela vai querer repetir, né? É isso que ela vai querer ouvir isso de novo. Então, ela vai querer repetir aquele comportamento positivo, ela vai querer receber esse elogio novamente, né? Quem não gosta, imagina uma criança, né? Então, é bem importante mesmo esse reforço positivo também. Não é à toa que hoje só se fala em disciplina positiva, educação positiva, psicologia positiva, educação emocional, inteligência emocional, porque é uma importância imensa e vai evitar todos esses comportamentos que a gente vem trazendo nessas lives, né? A BNCC está trazendo essa mudança, vendo essa importância, né, de trabalhar, porque vejo quantos jovens e adultos não estão conseguindo ter o autocontrole, não estão conseguindo, né, ter o controle das suas próprias emoções, porque não foi trabalhado antes. A gente não tem ninguém aqui, né, não podemos nem julgar. Eu não tive trabalho nenhum, nem podemos julgar os nossos pais, né? Nós temos que honrar porque era o que eles podiam fazer na época deles, era o que eles tinham para fazer, né? Mas nós podemos fazer algo diferente agora, com todas essas ferramentas, com todos esses trabalhos, psicólogos e terapeutas que estão aí à disposição, psicopedagogos para trabalhar com tudo isso, né, Ju? Tá chegando ao final, Ju, se você quiser dar uma finalizada para, né? E aí eu vou aproveitar então, gente, olha, como a gente falou, quando ela estiver falando, eu queria que vocês fossem colocando aí pra gente, nós temos a última live sexta-feira, né, nós queríamos saber, o tema que nós escolhemos, né, juntas, foi falando sobre o tédio e sobre a ociosidade, que muitas crianças hoje nem sabem o que se trata isso, elas não têm, né, e quando tem, elas não sabem lidar, não entendem, então a gente ia falar sobre isso, mas se vocês tiverem... Se vocês acham que o tédio é um bom tema, eu gostaria que vocês colocassem aqui, por favor. Se não, eu gostaria que vocês dessem sugestão para a gente, para sexta-feira, finalizar a nossa série de lives, né? E aí, Ju, vamos lá. Para a gente fechar com chave de ouro, né, prima? Sim, com certeza. Coloquem né? aí as sugestões. Não, eu quero agradecer a participação. Ontem a gente recebeu bastante devolutiva, né, positiva, no WhatsApp, no Instagram. Olha, estou muito grata e a gente fica assim muito motivada a querer fazer esse trabalho. Tá finalizando, viu? Só tem 15 segundos. Ó, só vou agradecer também, pode finalizar. Então é isso, coloquem os temas, a gente aceita sugestões e a gente espera vocês na sexta-feira às 16 horas em Campo Grande.